Olá, meus amores! Hoje é dia 12, nossa live mensal, né? Todo mês, uma terça no mês, tem live aqui. E são 2 e pouquinho da tarde. Pessoal que tá vendo pelo Instagram ao vivo, Shalom, a paz do grande Rei Jesus. E para quem está vendo gravado pelo YouTube, a paz do grande Rei Jesus para vocês também. Estamos chegando a 36 mil no YouTube. E aí, rumo aos 10 mil no Instagram. É isso, gente. Já vou para 14 anos de conversão. Agora em setembro de 2026. E quem acompanhou desde lá, né, ainda foram 2 anos trabalhando fora e levando a obra física, a Casa de Oração Filadélfia Israel, que é a obra que a gente tem aqui em Belém do Pará, eu, meu pai, minha mãe. E fez 10 anos agora, em 2026, desde 2016, que eu pedi demissão lá do emprego para ficar só para a obra de Deus. E aí quem acompanhou viu que foi uma imersão, né, gente? Foram 11 anos, ultra religiosa. Eu tinha pavor de estar num lugar onde tocava alguma coisa secular. Eu tinha pavor de tudo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de qualquer coisa me fazer voltar pro mundo. Porque eu vim de lá, né? Fui DJ, fui cantora de banda de rock. Então foram 11 anos muito religiosa, com muito medo de tudo. Tentando ser santíssima, ser perfeitíssima. E até que eu entendi que não dava. E assim, de 2024 pra cá, de 2 anos pra cá, eu passei muita coisa nessa área sentimental. E agora, Deus me autorizou. Tem realmente 2 anos que tudo aconteceu. E Deus me autorizou a compartilhar algumas experiências que eu adquiri, quebrando aquele ato ultra religioso de 11 anos, me permitindo relacionamentos, entendendo a partir dos 38 anos, mais para os 39, agora eu já vou fazer 41, que eu queria sim ter um casamento, eu queria sim casar, eu queria sim a maternidade, porque durante esses 11 anos, ultra religiosa, imersa dentro do templo, como Joás, né? Protegida, eu achava que eu estava protegida ali, sem sair, sem furar a bolha. Mas a verdadeira proteção, ela vem quando você, de fato, fura essa bolha. E aí você se depara com as suas fraquezas e decide por Cristo e a sua verdadeira obra. É isso. Então, algumas coisas chegou a hora de compartilhar e eu acho que eu posso ajudar. Como sempre, eu acho que tudo isso aqui que vem acontecendo desde a minha conversão é para ser testemunho. Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Tá dando para me ouvir bem? Me deem um feedback aí. Tá dando para me ouvir? A música de fundo tá muito alta. Deixa eu falar com os irmãos que entraram até agora. A Cris, a Rejane, o Alan, a Lia, o Juan, o Christopherson, olha o Christopherson, o Joe, a Yara, a Vanessa, minha fotógrafa de rua, tá aqui também. E digita aí pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem. O Ander entrou, a Verinha entrou. Gente, eu fico tão feliz, assim, de vocês me acompanharem, de vocês estarem aqui sempre, sabe? Tudo que eu posto, tudo que eu falo, vocês estão aqui. E eu acho que esse público de anos ficou porque viu a verdade. Que bom, né? Ficou porque se identificou. Não tô aqui para só se identificar comigo aquele povo de dentro de igreja, aquele povo crente, até porque não se identificam, né? Porque vai muito na contramão, mas
é o que eu sempre digo, é muito fácil estar dentro do templo e fazendo a obra, porque ali todo mundo pensa igual. Mas o meu ministério aqui com a internet, ele fura essa bolha. E ele chega a pessoas que jamais entrariam num templo físico ou sequer se abririam a conhecer a Bíblia dessa forma profunda que eu tô vivendo e explicando no dia a dia, né? No ordinário, no simples. Então, vou compartilhar aqui com vocês a primeira base bíblica em Provérbios 4, versos 23 ao 26, mas antes eu vou fazer alguns parênteses aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu aprendi. Em 2024, eu achei que eu tivesse encontrado o homem da minha vida. Mas eu vou explanar aqui pra vocês o que me fez errar, tá? Derrapar. Porque eu acho que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, se você for sábio, você vai evitar isso pra você, tá? O que eu aprendi? Lição número 1. Que abstinência não cura feridas emocionais, meu povo. Somente as experiências. Então, não tem jeito. Nós vamos ter que passar, nós vamos ter que nos deparar com as nossas maiores fraquezas, muitas vezes com os erros dos nossos pais, tá? Porque conta muito. O erro do nosso pai, da nossa mãe, ele pode nos fazer errar na escolha sentimental, na escolha de um cônjuge. No meu caso, o que foi que eu percebi dos meus pais? Não o contrário da maioria, né? Não foi o abandono, não foi a falta de cuidado, mas pelo contrário, cuidado demais, entendeu? Proteção demais, redoma demais. Isso é uma lição que eu quero deixar. Às vezes a gente precisa quebrar a cara. Então você que é pai, você que é mãe, só ore pelo seu filho. Porque você não vai poder evitar. Então ore. E não ache que ninguém é bom o suficiente para o seu filho. Eu acho que meus pais erraram nisso comigo. Ninguém é bom o suficiente para mim até hoje, eles falam. Então, gente, perfeito só Cristo, né? Mas vai existir aquela pessoa que vai ter as qualidades que você admira e os defeitos que você aguenta. É sobre isso, tá? Então, certas coisas a gente vai precisar passar e não vai ter proteção que nos livre, tá? Não vai ter abstinência que nos livre, porque eu passei 11 anos sem nem beijar na boca, antes de conhecer essa pessoa, e errei. Achei que era o homem da minha vida e não era, tá? Pelo contrário, escapei de uma grande enrascada. Depois dele veio outro. Então, escapei de 2 enrascadas aí, no espaço curtinho de 10 meses, tá? Não que eles não prestem, mas realmente não prestavam para mim. Vocês estão entendendo? E a experiência, o conhecimento da palavra, o não me afastar da obra de Deus jamais e do meu serviço para Cristo, isso tudo me livrou de uma grande cilada, tá? Eu ia cometer realmente o maior erro da minha vida, né? Porque depois de aceitar Jesus, a escolha mais importante que você vai ter que fazer na sua vida é a do seu cônjuge. No meu caso, a do meu marido, tá certo, gente? Então, eu me escondi dentro do templo, já pincelei aqui por muitos anos. Eu achei que isso ia me garantir uma imunidade na hora de escolher. E não, o que garante imunidade na hora de escolher é experiência. Porque a experiência ela vai te fazer detectar os mínimos sinais. Você já vai estar tão calejada que, não, pra lá, isso aqui não é de Deus nessa pessoa. Isso aqui não tá batendo com a Bíblia. Então você vai precisar de experiência, tá certo? O que mais que eu aprendi, gente? Então, esse fato de eu estar na bolha, de eu estar ali dentro do templo, só no serviço da obra, protegida por uma redoma de religiosidade, me deixou vulnerável a narcisistas. Porque o demônio que age por trás do narcisista detectou, essa daí tá inexperiente.
Então, é presa fácil. Por isso que você precisa estar experiente para não ser presa fácil de narcisista. Tá certo? Lição número 2 foi essa. Não tem templo que te salve, meu irmão e minha irmã. Quem pode te salvar é a experiência, é a vivência, é a maturidade. Tá bom? Hoje menos religiosa e mais experiente, tá, gente? Porém, sem me perder como antes. Lá, quando eu vim do mundo, eu consigo ver com clareza onde eu errei e onde eu ignorei sinais. Então, veja onde você errou. Jesus disse para Éfeso, a primeira das 7 igrejas, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Senão eu vou tirar o castiçal, eu vou remover a unção. E aí mesmo que tu não vai conseguir ver nada na tua frente sem unção, né, gente? Porque sem fogo a gente não resiste. É o fogo que vai nos refinar, tá? Pra gente chegar à estatura de perfeitos varões. João Batista falou, eu posso batizar vocês com água, mas depois de mim tem um que batiza com fogo, que é o Cristo. Né, meus amores? Só ele pode nos batizar com fogo. Meu emagrecimento, parece que não tem nada a ver, né? Mas eu perdi 18 quilos e... Eita, falhou a voz aqui. Perdi 18 quilos de agosto pra cá, tem aí o quê? 9 meses? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 9 meses. E esse processo de emagrecimento, ele foi pra mim a prova. Como eu digo, tendo batismo com fogo, você enxerga além das características físicas do que está acontecendo com você. E eu consegui enxergar que Deus, ao me permitir perder esses 18 quilos, Ele está sim me preparando para o que eu mais quero, que é o casamento e a maternidade. Tá, gente? Então eu tô me sentindo hoje capaz de gerar uma vida, eu tô me sentindo capaz de ser uma boa esposa, porque a minha autoestima melhorou. Então, às vezes, Deus permite coisas que pros outros, besteira, futilidade, mas pra você é um sinal que tá pra acontecer tudo que você vem pedindo em oração. Então, eu tô muito feliz com o meu emagrecimento. Eu acho que foi a maior conquista de 2025 na minha vida, porque quem me acompanha há muito tempo sabe a luta com a balança, sempre uma sanfona, vivia indo pra spa, base de 350 calorias dia. Olha, a Ângela foi uma das que me atenderam no spa, é fisioterapeuta, hoje tá morando em Abu Dhabi, nos Emirados, e a gente se fala direto. Ela acompanhou essa luta e assim foi muito importante pra mim. Eu enxerguei que o Senhor Jesus estava me preparando para essa maternidade. E perdi aquele medo. Porque eu sou 40 a mais. Uma gravidez pode ser de risco. Nada. Sara teve Isaac com 90 anos. Ana, a Bíblia diz que já era avançada em idade quando deu à luz a Samuel. Então, congelar óvulos não é para mim. Porque eu sou uma mulher de fé. E eu creio que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tá certo, gente? A principal lição que eu quero deixar aqui, do que eu passei com esses 2 relacionamentos. Um foi de junho a outubro de 2024 e o outro foi de novembro a junho de 2025. Vai fazer um ano que eu estou solteira novamente. E o que eu aprendi nesse ano, eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Então, a principal lição qual foi? Deus não me isentou do erro. Ele me deixou errar. Ele me deixou passar. Mas graças ao conhecimento da sua palavra, eu enxerguei o que não vinha dele e consegui sair rápido. Desse primeiro namoro após hiato de 11 anos foram 4 meses. E eu já saí, terminei. E o outro foram 6 meses. Então o Senhor, Ele me deu a clareza nos sinais e me deu, como Ele dá para todos nós, o livre-arbítrio de querer continuar ou não naquilo, sabendo que eu ia me ferrar. Então, eu decidi sair,
tá certo? Essa foi a principal lição. Deus não vai te isentar de errar, de quebrar a cara. Mas ele vai te mostrar sinais para que você decida sair disso. Para que você entenda que o que ele tem para você é maior que tudo isso. É bom, é perfeito, é agradável. Amém, irmãos? Eu não liguei para as cobranças, para as satisfações que eu tinha que dar para a sociedade. Porque eu já terminei com quase 40 anos, né? Um mês depois eu fiz 40 anos. Ano passado. Então, até mesmo a minha parentela. Pelo contrário, eu fugi da minha parentela. Acho que eu fui pro primeiro evento em família agora. Agora no domingo, que eu fui tomar café com meu pai, minha mãe, minha irmã. Mas assim, parentela, desde que eu terminei, não dei satisfações. Povo da igreja, não devo satisfações. A minha satisfação é a Cristo. Então, se ele disse, sai que isso não é pra ti, isso foi experiência, isso foi maturidade, eu peguei e saí. Então, não pense nos outros, porque os outros não vão te safar na hora que tiver a confusão feita, né, gente? A gente tá vendo aí vários casos de feminicídio, essas mulheres com certeza ignoraram sinais, tá? E com certeza pintou insegurança, já sou avançada em idade, eu tenho que ter alguém, ou eu tenho que casar porque eu já tô velha, porque eu não vou ficar velha e ninguém vai me querer. Para com isso, sabe? Como eu falei anteriormente, o tempo de Deus não é o nosso. Quem sabe se aos 40, aos 50, aos 60 você não esteja no seu auge de beleza, de maturidade, sabe? De amor próprio. Cada um tem seu tempo, gente. Cada um tem seu tempo, tá? Olha, a Gabs está falando aqui, maravilhosa Ju. Amém, Gabs. É isso, é quebrar a cara, né? E enxergar, poxa, eu quebrei a cara porque eu não atentei para isso. Eu quebrei a cara porque eu não atentei para aquilo. Mas bora seguir, porque em Cristo a gente pode recomeçar. Ele levou sobre si os nossos erros, as nossas dores. Ele levou tudo naquela cruz. Ele não errou, mas ele nos deu a capacidade de errar e nos arrepender e recomeçar. Então não ache que você tá velha para nada, porque eu não acho que eu tô. Não ache que você tá velho para ser um chefe de família, ou não acho que você tá velha para ser uma mulher de família, porque Deus vai te dar o melhor, sabe? Às vezes é experiência, gente. Eu vejo muito na história de Rebeca ali. Era uma rotina para Rebeca. Todo dia a Rebeca tava ali naquele poço. Isso fez ela ficar boa naquilo. Então ela já fazia com excelência, porque ela fazia todo dia. Até que ouviram falar de uma mulher que ia todo dia naquele poço tirar água. Ouviram falar e falaram o seguinte: essa é a esposa do meu filho, né? Abraão falou para o servo: essa é a esposa de Isaac, então vai lá. É assim que você vai ser encontrada. Quando você, na sua rotina, aprimora a excelência. Então, não ache que é tarde para você. Não ache que você está andando em círculos. Deus. Oh, aleluia. Rela de calabás. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. E eu sei que o meu relato vai alcançar muitas almas para ti, Jesus. Então, gente, em Provérbios, capítulo 4, versos 23 ao 26, olha o que diz. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca palavras perversas. Fique longe da maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Então veja bem por onde você está andando, com quem você está andando. Veja bem os sinais que essa pessoa está te dando. Porque com 4 meses eu percebi os sinais de um e com 6 meses de outro. E terminei. E segui adiante. Então veja bem, analise. Não tenha medo.
Não deixe a emoção tomar conta da razão. Guarde o seu coração. O coração é a alma. É onde estão as nossas emoções. Amém? Aqui também em Provérbios, mas no capítulo 31, eu quero enfatizar os versos 25, 30 e 31. Olha o que diz. Reveste-se a mulher virtuosa de força e dignidade. Olha para o futuro e sorri. Então você precisa olhar para o seu futuro, mulher virtuosa, e sorrir. Ah, mas eu não tenho certeza de nada. Mas você tem fé que o seu Deus é Cristo e que Ele tem o melhor para você. Então você precisa olhar para o futuro e gargalhar, mesmo que você não esteja vendo nenhum motivo para isso. É a fé. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A recompensa dela será merecida, as suas obras enaltecidas. Então, que obras você está fazendo? Eu terminei 2 relacionamentos e não fiquei prostrada numa cama deprimida, porque eu já tinha obra para fazer para Deus. E nenhum deles me impediu de fazer isso. Pelo contrário, eu deixei claro no início, meio e fim do relacionamento que essa era a minha maior prioridade. E os 2 me diminuíam muito por causa disso. Ah, mas isso não vai te sustentar. Ah, mas eu não posso estar direto em igreja. Então, gente, não era pra mim. Porque a minha escolha foi sim servir, né, um ministério onde eu estou pregando a verdade em tudo que eu faço, seja dirigindo, seja na academia, seja aqui na live, seja no templo físico, seja onde eu for. Eu não tô presa à religião. Eu tô em movimento. Eu tô indo. E quem não tiver vindo comigo, não é pra mim. Não é pra mim. Maria de Magdala botou o que ali? Maria Madalena, a sua herança aos pés do Messias. Maria Madalena pegou a herança dela e aplicou na obra. Aplicou em Jesus. Aplicou no ministério de Jesus. E assim eu estou fazendo. Cheia magesia de canto. É assim que vai ser. Até o meu último dia nessa terra. E não tem homem que me faça desistir disso. Pelo contrário, que ele junte a herança dele com a minha e bora. Bora servir ao Messias. Bora derramar os pés de Cristo. Em Efésios 5, versos 25 ao 29. É uma característica de um marido de Deus. E que ao analisar eu vi que não tinha nada a ver com aqueles 2 que eu namorei. Tá? E que eu ia casar. Eu tava com a data marcada. No primeiro namoro, eu tava de data marcada pro meu casamento no civil. Então, até ali você pode desistir. Entendeu? Até ali você pode desistir. Enxerga os sinais. Para de ficar com medo. Ah, o que eu vou falar pra sociedade? Ah, eu já tô velha. Não. Pior é você velha e infeliz, querida. Pelo menos eu tô ficando velha e magra. Entendeu? Pelo menos eu tô ficando velha e com mais conhecimento das coisas de Deus. Pelo menos eu tô envelhecendo aos pés do Messias. Olha o que diz de um marido de Deus. Efésios 5, versos 25 ao 29. Vocês, maridos, amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Vocês acham que aqueles 2 estavam a ponto de dar a vida por mim? Nunca. Pelo contrário, eles me expuseram a muitas situações perigosas, que eu não vou mencionar aqui. Em nenhum momento eu me senti protegida, pelo contrário, exposta a perigos que hoje eu vejo que o Senhor Jesus me permitiu passar para experiência e maturidade. E Ele me livrou. Ele, o Senhor, tá bom? O Senhor Deus. Então, vocês têm que amar as suas mulheres a ponto de dar a vida por elas e
santificá-las, purificando-as com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, se você está fazendo mal para sua mulher, você está fazendo mal para você mesmo, para sua carne, para o seu corpo. Você tem que amar a sua esposa como ama a si mesmo, como cuida de si, como cuida do seu corpo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Então, assim como você tem que alimentar e sustentar a sua carne, é assim com a sua esposa. Então, hoje eu entendo que foram 2 livramentos. Hoje eu entendo que para vir o que é de Deus, que para vir o que é perfeito, agradável, eu precisei passar pelos erros. Porque eles me ensinaram. E eu hoje detecto sinais rápidos. E como eu falei antes, no começo dessa live, eu posso te dizer que me ajudou muito a chegar até onde eu tô hoje. Eu não imagino aquela Juliana de 2024 até junho de 2024, mas ela morreu. Ela era muito ingênua. Ela era uma presa fácil. Mas essa Juliana de hoje, 2 anos depois, é uma Juliana mais madura, mais experiente, com uma autoestima mais trabalhada em Cristo Jesus e apta a discernir o que é de Deus. Então, a lição principal é essa: Deus não vai te isentar do erro, mas por favor, aprenda com ele. Não caia de novo, porque senão isso vai passar a ser um círculo vicioso. Você vai cair sempre na mesma estrutura de homem ou na mesma estrutura de mulher, se você é homem, porque, enfim, a gente está falando aqui de vida sentimental. E eu posso falar como mulher, mas para os homens também. Entendeu? Não achem que o homem ideal, a mulher ideal, é aquela que vai ter cara de santa, cara de crente. Porque tem muita hipocrisia, gente. Não por obras para que ninguém se glorie, mas a fé sem obras é morta. Então mostre-me a tua fé pelas obras. E aí eu vou saber que tu é verdadeiramente de Deus. Tá certo? Então era isso. Abri o meu coração aqui pra vocês, tá? Como eu falei, não eram essas pessoas que não prestavam, gente, que eu me envolvi. Mas não era pra mim. Não era o certo pra mim. Sinais da parte de Deus me foram mostrados de que Deus não tinha aquilo pra mim. E agora eu tô muito bem. Eu me sinto muito em paz, eu me sinto muito preparada para o futuro. Eu consigo olhar para o meu futuro e sorrir e saber que Deus, Ele tá vindo com o melhor. E que o meu tempo, vou fazer 41 anos, foi o tempo necessário até aqui para eu abraçar as bênçãos que o Senhor tem para minha vida. Então eu quero botar aqui para as mulheres com mais de 40, não desistam. Não desistam do sonho do casamento, não desistam do sonho da maternidade, porque tudo é possível ao que crê. Ana não desistiu e nasceu Samuel, Sara não desistiu e nasceu Isaac, Isabel não desistiu e nasceu João Batista. A mulher lá do poço, a mulher samaritana, quebrou a cara 6 vezes, gente. Até conheceu o Messias verdadeiro na vida dela. E ali ela ajustou o
que precisava ser ajustado, e foi não só um grande testemunho de conversão, como finalmente eu acredito que aquela mulher foi feliz na área sentimental dela. O problema dela não era tudo que ela tinha passado, o problema dela era não ter Jesus na vida dela. Da feita que ela passou a ter, a coisa se ajustou. Meu problema não era não ter Jesus, mas meu problema era a imaturidade que eu precisava adquirir passando pelas experiências que eu passei. E você que é pai, você que é mãe, não cometa o erro dos meus pais comigo, porque foi muita proteção e eu já falei pra eles. O próximo relacionamento eu não vou expor pra vocês antes de 3, 4 meses de namoro. Porque eu preciso tomar minhas conclusões. Isso foi outro erro meu. Você tem que conhecer a pessoa antes de assumir pra família, pra amigos, pra internet. Eu errei muito, eu tava muito emocionada, né? Tava coitada de mim, sem experiência. 11 anos só templo. Então, deixa o seu filho passar. Deixa o seu filho viver. Ore por ele. Mas não ache que vai vir uma pessoa perfeita para ele. Porque perfeito só Deus. Então deixa ele quebrar a cara. Porque é isso que vai trazer maturidade. Tá certo, meus amores? Então, era isso que eu queria falar. Espero que tenha somado com a vida de vocês. Realmente abriu meu coração. E vou orar para encerrar essa live. Oh Deus, eu te apresento tudo que foi exposto aqui. Senhor, eu clamo por aqueles que estão sem esperança nessa hora me ouvindo, que estão feridos demais com as decepções. Eu clamo, Senhor, para que eles entendam que o erro maior não foi A nem B. O erro maior até aqui foi eles não terem te dado o primeiro lugar na vida deles. Então entra e faz como com a mulher samaritana. Uma nova oportunidade, um novo testemunho. E depois de tantos erros, ela finalmente foi feliz. Tu és a nossa chance diária. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e é por causa do teu grande amor que não somos consumidos. O castigo que nos traz a paz só pode estar sobre ti, Pai. Que essas pessoas que me ouvem não deem a ninguém o poder de adoecê-las, o poder de tirar a paz delas. Porque só tu, Senhor, levou qualquer castigo que nos tira a paz. Então, que nós possamos tomar posse, Senhor, da paz eterna que nos foi conquistada naquela cruz. Que nós tomemos posse, que nós agora possamos acertar e que tudo, Senhor, que nos foi tirado, seja restituído pelo teu poder, pela tua graça, pela tua glória. E a glória da segunda casa será maior e melhor que a da primeira. Deus. Cremos no teu poder de restauração sentimental. E que muito em breve cada um de nós esteja dando testemunho, o maior das nossas vidas, de restituição completa, meu Deus. De sermos amadas como esposas, como tu amaste a tua igreja, a ponto de dar a vida por ela. Amém?